Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Por que você não consegue emagrecer? O efeito sanfona é culpa sua? Hoje nós vamos conversar com a Janaína. Ela é nutricionista e você está em mais um episódio do Sintonize com Você. Eu sou o Marco Marzola, terapeuta, produtor de orgonites. E aqui do meu lado eu tenho a Bárbara. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu sou a Bárbara, sou terapeuta, palestrante, comunicadora. Estou muito feliz de estar aqui, lembrando sempre, né, nos nossos recados, que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, que você pode fazer parte desse grupo e receber conteúdos exclusivos a cada programa, interagir também com a gente quando o episódio está no ar. É um espaço muito legal, que está sendo muito bacana esse aproveitamento. Então, entra no nosso grupo, ative o sininho, compartilhe os nossos episódios com quem você sente que precisa se sintonizar. E nós temos uma surpresa para o pessoal. Temos? Temos, eu tenho aqui. E para mim também, inicialmente. Exatamente, maravilha. Gente, a Bruta Flor Chás, que particularmente é uma grande amiga minha, Juliana, ela faz um trabalho como tea blender. Ela personaliza os chás de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Como a gente está falando hoje também, né, Marco, sobre saúde, sobre emagrecimento, a fitoterapia ela é um grande ramo terapêutico, então saber escolher, saber prescrever as ervas que a gente precisa é muito legal. Então a Ju vai estar com a gente também no podcast, Sim, fornecendo chás para os nossos convidados, né, feitos por ela. Depois a gente vai deixar aqui também os links para você seguir e, de repente, fazer a sua consultoria, ter um chá personalizado, feito para você, de acordo com as suas necessidades, vai ser muito legal também. Não conversamos com ela, mas eu acredito que ela vai conseguir algum cupom de desconto para colocarmos no nosso grupo com certeza, exclusivo. Com certeza. Então já vamos deixar isso combinado, deixar um cupom de desconto para o pessoal lá no grupo. Vamos lá. Adorei. Janaína. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês. É sempre uma oportunidade, né, de trocar conhecimento, de agregar aí na vida das pessoas, né? Muito legal. Mas quem é a Janaína? Bom, eu sou nutricionista há 11 anos. Eu digo nutricionista por paixão. Eu amo o que eu faço. Uhum. E eu sou especialista em nutrição clínica esportiva, foi a minha primeira especialização, aonde eu sempre considerei, né, que a nutrição, ela acaba andando muito paralela com a atividade física, as duas coisas se complementam muito, então eu vi essa necessidade de me especializar nesse nicho. Posteriormente, eu tinha muitas dúvidas do porquê que alguns tratamentos eram tão eficientes com alguns pacientes, e outras dietas não funcionavam com outros. Então, eu fui atrás de entender por que existia isso e encontrei a genômica nutricional. Então, me especializei em genômica, que é a área que entende o que os nutrientes atuam sobre os nossos genes. E aí descobri o porquê. Então, né, para algumas coisas funcionavam com umas pessoas e não funcionavam com outras. É a primeira especialização nessa área no Brasil, fiz em 2019. E por fim agora, e por ter um público muito grande no meu consultório de mulheres, estou terminando aí uma graduação, uma especialização, desculpa, em saúde da mulher e reprodução humana. Até porque nós, mulheres, somos uns serzinhos mais complexos e com muitas variações hormonais. Então, eu também vi essa necessidade, né? Atualmente, no meu consultório, eu trabalho direcionada para emagrecimento, para ajuste hormonal, né? A gente trabalha muito em cima disso também. E em cima da genética, né? Com os painéis genéticos, enfim, trabalho também direcionado para a saúde gástrica. Talvez a gente fale um pouquinho sobre isso hoje, mas é o nosso segundo cérebro, tem muita relação com as nossas emoções e com a nossa qualidade de vida também. Então, tudo está correlacionado, né? Bom, muitas frentes. Mais uma coisa, você disse que você é especializada em mulheres.
Aham. Os homens estão fora da caixinha, não? De jeito nenhum. Sigo atendendo homens no consultório também. Aliás, é Os um gordinhos público também têm espaço. total, Já tá? umas consultas agendadas. Aliás, os homens são um público muito bom. Eu acredito que por não ter TPM, climatério, menopausa, acabam tendo, às vezes, mais facilidade, Às vezes assim. até mais disciplina também, né? seguir Eu o- nunca fiz, então vamos fazer direito. Sim, né? De sim. botar Me dá, ali, essa, né? me dá essa impressão, assim. Com certeza. E quando a gente fala sobre ajustes hormonais, Uhum. não é só mulheres no climatério. Não estamos falando apenas de menopausa. De jeito nenhum, né? A gente tá falando, assim, para todas as idades, na verdade. Hoje em dia, se a E gente para for homens e mulheres. para homens e mulheres, se a gente for parar para pensar, a gente é submetido a muito estresse, né? A nossa alimentação mudou muito de uns anos para cá. A gente tem um contato maior com agrotóxico, com toxinas que não são tão interessantes, e tudo isso vai alterando a parte endócrina. Superprocessados. Exatamente, ultraprocessados, aqueles alimentos que a gente lê a lista de ingredientes e não consegue nem entender aquilo como alimento, né? Então, isso mudou muito e a consequência, essas alterações hormonais também. Qualidade do sono, acho que carga horária de trabalho, né? Às vezes eu converso com a minha mãe e diz, vocês trabalhavam tantas horas assim, porque com o celular praticamente a gente trabalha 24 horas, né? Sim. Então, isso tudo altera os nossos hormônios, altera os nossos genes, e, consequentemente, traz aí doenças, problemas de saúde, né? Então, é algo que a gente tem que sempre ter um olhar, assim, e serve para todas as idades, né? Tanto que a gente vê crianças, adolescentes, né, já com algumas menopausa alterações. precoce, né? Menopausa Uhum. precoce, né? Até o aparecimento, né, da menina muito cedo ali, daqueles padrões Tu sabe- hormonais, né? Pois, Bárbara, tu sabe que eu, por exemplo, menstruei com 9 anos, né? Que é Então, cedo. é muito, É muito cedo. cedo. Uhum. Então, assim, já era, talvez, claro, talvez na época não se falasse tanto disso, A da talvez hoje em alimentação, dia. né? Uhum. Então, assim, como tá mudando, né? E a gente também, como nutricionista, profissional da área da saúde, também tem que ir se atualizando, né? E Com certeza. Porque emagrecer não é só parar ou diminuir a comida. É muito mais do que isso. muito mais que isso, né? O que acontece? Às vezes as pessoas, ganhei peso, então eu vou cortar o carboidrato da minha dieta que vai funcionar. Aí, daqui a pouco, assim, nesse corte severo, acabam perdendo mais massa muscular nesse processo, aonde a gente fica com o metabolismo cada vez mais lento. Então, assim, é total um efeito rebote, né? Porque eu me coloco numa dieta restringindo todas as coisas que eu gosto de comer, eu restringo ali a principal fonte energética para o corpo, que é o carboidrato. Tirando, assim, também, mais um ponto, né? Que algumas pessoas não respondem muito bem pro emagrecimento com a retirada severa desses carboidratos. Então, para alguns pacientes, eu tenho que trabalhar com um pouco mais de carboidrato. Para outros, não, tá? Então, também entra essa parte genética, né? Então, imagina assim, já tô comendo o que eu não gosto, tô comendo menos, tô com menos energia. Como é que eu vou seguir isso por muito tempo, né? É algo assim que tu não consegue manter, né, aquelas condutas, né? Se o corpo aguentar, a mente não aguenta. Não aguenta, né? Então, eu acho que entra tudo assim numa questão, e eu sempre quando os pacientes marcam, eu digo, olha, a ideia é que a conduta seja algo que tu consiga seguir a longo prazo, né? De repente, Marco, o que vai ser gostoso pra mim numa dieta, talvez não vá ser legal nem pra ti, nem pra Bárbara, entende? Então, e aí comer, se a gente for avaliar desde o momento que a gente nasce, né, o estímulo do oral é muito forte, né? Tu chora, tua mãe te Segundo dá o uma maior prazer mamar. do ser humano é a alimentação e Exatamente. comer. Então, assim, a alimentação não é só sobre ser saudável, é sobre todas as lembranças que tu tem da tua família, dos momentos com a tua avó, sabe? As memórias afetivas, as memórias né? afetivas do que a comida te trouxe, Ou as né? compensações também. Sim. Eu não recebo amor, então eu como para
né, Porque compensar esse ele é sentimento, né? o prazer mais imediato e rápido, né? Pra A gente. endorfina sobe rapidamente ali, né? Exatamente. Uhum. Só que também, em contrapartida, a gente tem todo aquele efeito rebote, né? Da pessoa, não estou me sentindo bem com o meu corpo. Sei que não estou saudável. Aí eu como algo. Mas eu como assim, sem percepção nenhuma, sabe? E comi aquilo tão rápido, nem vi que comi. Não mastiguei, não senti cheiro. Eu quase só engoli, sabe? Que nem um cachorro faz. Sim. E aí, depois eu me conecto com aquele sentimento de culpa. Poxa, por que que eu fiz aquilo? Né? Por que que eu comi aquele alimento? E aí a coisa vira muito maior, né? Não é só um acompanhamento nutricional. Daqui a pouco essa pessoa ela também tem que procurar aí um tratamento psicológico em paralelo, né? Para entender por que que eu sei que isso está me prejudicando, por que que eu tô sempre buscando esse mesmo recurso, né? Fazendo uma autossabotagem ali. Exatamente, né? Então, assim, será que eu tenho medo de falhar? O porquê que eu tô fazendo isso, e repetindo essas atitudes, né? Então, é interessante a pessoa também rever as causas, rever como é que foi, como é que é a sua relação com os alimentos, né? O que pensa quando vai começar uma dieta. E eu acho, assim, que a gente, atualmente, é tudo muito rápido, né? Se eu não te respondo em 1 minuto, tu já diz, ixi, não quero mais. E, na verdade, o acompanhamento nutricional, uma dieta, uma reeducação alimentar, que é o que eu acredito, isso acontece a longo prazo. Porque talvez seja natural para mim, para nós, digamos, nos alimentarmos bem, mas para algumas pessoas, sei lá, a introdução alimentar foi à base de refrigerante, de salgadinho. A pessoa não tem conhecimento sobre isso e não tem nem uma relação boa com esses alimentos. Nunca provou. Não sabe um preparo que seja mais interessante para ser mais É gostoso. comum, às vezes, eu ver no supermercado carrinhos cheios de refrigerante, muito óleo, muito macarrão, bolacha, Uhum, comida pronta, comida para esquentar, sim. ok? Verdura nenhuma, fruta E zero. até sobre isso, se a gente pensar com outras terapias, se trabalha muito a família, Sim. né? Então, assim, na nutrição, eu até te pergunto como é que tu vê isso, né? Então, tu vai trabalhar um indivíduo, esse indivíduo está dentro de um contexto. Exatamente, Ele vai tem reverberar na família toda. E pode ser bom, pode ser ruim. Aquela família pode ajudar no sentido de, beleza, vamos todo mundo junto, ou do tipo, então tu come separado, mas continua fazendo aqui a minha massa com, né? Tu sabe, Bárbara, que quando o paciente chega, eu digo, olha, a escolha de emagrecer é tua. Não é do teu marido, não é dos teus filhos, eles não precisam estar Te dentro dessa acompanhando conduta. Agora, dessa eles têm que te conduta. respeitar. Então, tu tem que combinar em casa, olha, eu tô fazendo isso porque é algo que eu quero fazer, porque é importante pra minha saúde, porque eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, ou na verdade, sei lá, eu tô buscando resolver alguma coisa, alguma questão clínica, né? Então, é muito difícil, assim, daqui a pouco tu tem uma família de 4, 5 pessoas e tu colocar uma criança numa super dieta, embora eu considere que sim, que é legal, né? Que o exemplo educa, né? E Então, melhora a alimentação de Aham. todos, né? exatamente. O que acontece, tá? Geralmente lá no consultório, primeiro vai a mãe, né? Primeiro vai a mulher. Aí ela começa a alimentar bem. Aí, esses tempos, eu era um casal e eu comecei a olhar pra ele e disse, mas como o senhor tá magro? Aí ela me disse assim, sim, eu que cozinho. Então, ele tá comendo comigo. E aí ela disse, inclusive, o resultado dele tá muito mais rápido que o meu, né? Porque a gente também tem essas alterações hormonais Individuais, diferentes, né? né? E o homem, às vezes, acaba tendo um resultado mais rápido, né? E, assim, atualmente no consultório, eu acabo atendendo só crianças de pacientes, Tá. filhos de pacientes. Por quê? Justamente por isso. Acho que é injusto, muitas vezes, né? A criança tá sozinha ali, tendo que manter bons hábitos se a casa não tá acompanhando, né? Daí sim, aí eu acho que essa relação contrária, ela tem que ser funcionada e todo mundo tem que dar o exemplo para ajudar, né? E a criança, ela entra, assim, por exemplo, num processo de emagrecimento ou é baseado em reeducação alimentar para essa criança? O ideal A criança faz dieta? Faz, tá? Se caso Mas precise. lógico que
a abordagem tem que ser completamente diferente, não é a minha especialidade. Né? Existem, assim, profissionais que têm toda essa linha Específicos com mais isso, né? lúdica, né? Até porque o que a gente pega muito no consultório também é o cara que fez reeducação alimentar há milhões de anos atrás, que a mãe levou no nutricionista, sim. e a pessoa tem horror de nutricionista, Entendi. entendeu? Porque ela acha que vai chegar lá e que eu cortar simplesmente tudo. vou cortar todas as coisas que ela gosta e que aquilo vai ser um sacrifício, né? Aí eu costumo dizer assim, quero que tu me liste quais são os prós e os contras de estar seguindo essa dieta. Porque o que acontece, né? Os prós, digamos. Vou servir na roupa que eu não sirvo há muito tempo, vou conseguir ir pra praia de biquíni sem me sentir mal, ou, sei lá, vou perder a barriguinha de chope, enfim, tá? Aí os contras. Não vou poder comer fast food todos os dias, vou ter que controlar o doce, vou ter que controlar a cerveja do final de semana. O que geralmente acontece, né? Na primeira dificuldade, a tendência é que a gente esqueça tudo o porquê que a gente foi no nutricionista, né? O porquê que a gente começou aquela reeducação. Tu diz, é muito mais fácil tomar cerveja o final de semana inteiro, é muito mais fácil comer doce a hora que eu quiser, porque eu sou dono de mim, eu vou comer a hora que eu quiser, entendeu? Aquela mulher não manda em mim, né? Aí eu digo, olha, vai lá e te reconecta com os pontos que te trouxeram até aqui, que não são poucos, né? E geralmente eu digo assim, claro, a estética é muito importante, mas a saúde e a pessoa que tu quer ser amanhã é algo que talvez te mova muito mais, assim, sabe? Como é que o avô que tu vai querer ser pros teus netos? Como é que tu vai querer depender de uma cadeira de rodas? Tu vai querer, daqui a pouco, restringir alimentos que tu sempre gostou de comer quando tu for mais velho? Ou tu vai querer ser quem tu sempre foi, entende? E isso é algo que se constrói hoje e pode ser construído a qualquer idade. Não precisa a pessoa... Por exemplo, eu tenho uma colega de academia que começou a treinar com 60 anos, ela tem 80, ela está há 20 anos treinando. Né? E ela agregou muita qualidade de vida e tem ótimos resultados. Então, é sempre tempo de começar uma reeducação alimentar e ter bons hábitos, né? E o efeito sanfona é culpa de quem, afinal de contas? Na verdade, acho que a gente também sempre tem que tomar a culpa das coisas, né? Tem que se responsabilizar né? sobre as coisas que a gente tá fazendo, em tudo, né? Mas, atualmente, em função do perfil genético das pessoas, a gente sabe que para alguns casos a pessoa pode ter uma tendência a querer petiscar mais alimentos, a pessoa pode ter uma tendência a ter alterações em hormônios que estão correlacionados à saciedade, então ter níveis mais altos de grelina, que é o hormônio que dá a sensação de mais fome, ter níveis mais baixos de leptina, que é o hormônio que controla a saciedade. Essa pessoa pode ter uma tendência a ter aquela questão de querer se conectar com prazer, então de querer ter minis endorfinas e dopaminas ali durante o dia, então isso pode ser uma tendência genética. A pessoa pode ter realmente uma metabolização mais baixa de carboidratos, então daqui a pouco eu como carboidrato, não engordo tão rápido. Marco chega perto de um pão, já engorda, sabe? E isso pode ser um perfil genético. Mas aí, claro, né? Cabe a gente entender, e cada pessoa é única e exclusiva. Não adianta ter dieta de bastantão, assim, mas eu fiz tal coisa. Tá, tu fez. Não adiantou, né? Essas dietas de tabelinha internet. comprada não... Pode ser que adiante, pode ser que tu dê uma sorte e funcione. Sim. E pode ser um start inicial, e eu acho assim que não é porque eu sou nutricionista que eu vou dizer, não é legal que tu comece a tentar fazer uma dieta sozinho. Pô, tu já tá tentando, sabe? A partir do momento em que a gente começa a perceber uma melhora, isso dá um ânimo muito grande, não só para intensificar, mas para corrigir. Exatamente. Para personalizar algo que é melhor para nós. É que assim, né? A gente é movido a resultados, né?
A gente quer ter resultado, não adianta. Então, assim, às vezes as pessoas chegam e me dizem, eu quero emagrecer rápido, tem como a gente fazer alguma estratégia para ser um pouco mais rápido? Cirurgia. Eu digo, não, até tem algumas, mas eu digo sempre, olha, talvez tu não consiga manter por muito tempo, então a gente vai aplicar, sei lá, por uns 15, 20 dias, para te ter realmente essa Percepção, percepção, né? De redução. De desinchar. E depois desinchar, né? Porque é bem isso, é um período, desinchar. Um período onde é mais fácil a gente aguentar. E tu tá motivado, né? Para motivar. Exatamente. E tu tá já, quando tu chega, né? Tu quer muito aquilo, tu quer pra ontem, né? Então, aí se tu, enfim, daqui a pouco demorar 1 mês, 2 meses pra ter algum resultado, aquilo vai desmotivar, não adianta, né? Mas voltando à questão do efeito sanfona, por isso que eu acredito, assim, que ter esse acompanhamento profissional acaba sendo importante, porque a pessoa sozinha vai restringir tudo por ela, não vai entender muitas vezes a quantidade de proteína, de fibra que ela tem que colocar para ficar mais saciada nas refeições, não vai entender esses parâmetros genéticos, então vai acabar que ela vai ter um resultado por um tempo, mas é aquele emagrecimento que ela vai perder e vai achar. Eu digo, não tem que perder, tem que eliminar, né? Por eliminar, nunca mais. Não volta mais. Não volta mais. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de hábito. Exatamente. E que vai sendo construída diariamente, né? Às vezes a gente vê assim, até a gente estava trocando uma ideia antes, e eu vejo assim, a gente tem muitas desistências no consultório, tá? Isso é uma realidade. Por quê? Eu nunca fiz uma dieta. Aí eu chego lá, eu tenho que treinar, eu tenho que comer menos, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que lavar salada. Gente, é muito fácil que a pessoa desanime, sabe? Então, assim, para aqueles pacientes que nunca tiveram contato com alimentação saudável, com bons hábitos, qual seria a minha sugestão? Ver o que tá pior, sabe? Tu não come fruta, legume e verdura, não come nada. Vamos tentar agregar no almoço um legume, um brócolis, uma cenoura. Vamos tentar, tomar mais água. Tu vai tentar fazer isso por 1 mês inteiro. Porque aí, poxa, se a gente tem 12 meses, se cada mês tu for estabelecendo pequenas metas, tu vai conseguir realmente se manter nela, né? E tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Hábito, não sei se vocês já leram, e que ele fala assim que o nosso cérebro, ele entra em colapso quando ele tem uma nova atividade. Mas que depois que a gente vai repetindo inúmeras vezes, tu faz aquilo como escovar os dentes, pentear o cabelo, né? Por exemplo, para mim, hoje em dia, não é um problema comer legume, eu amo, sabe? Não é um problema. Para mim, é um problema, por exemplo, comer fast food todos os dias. Eu me sinto Quando mal. não tem acesso. Sabe? Né? Isso me deixa... Eventualmente, ok, tá? O meu marido, inclusive, tem delivery de sushi e pizza, tá? Isso é outra coisa que eu digo. Gente... Eu sou expert em lidar com tentações de casa, assim, porque a gente tem um perfil alimentar muito diferente, né? Inúmeras vezes meu marido vem com caixa de sushi, caixa de pizza, caixa disso, daquilo. Tá ali dentro, né? Socorro! Tá ali dentro. E claro, às vezes eu como porque é delicioso, mas se eu comer todos os dias... eu não vou me gostar, eu não vou gostar do meu resultado em relação à minha saúde. Eu já fiz o meu mapeamento genético. Sobre isso até eu te perguntar, eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente conversar. Sim. Por ser algo relativamente novo, né, dentro da área da nutrição, tu poder entender quais são as tendências que estão naquela pessoa, naquele gene daquela pessoa, né? Sim. Trazendo um pouco daquilo que a gente estava conversando inicialmente sobre o caso aí recente, né, da Preta Gil, que vem de uma família com hábitos extremamente saudáveis, né? Uma alimentação macrobiótica, natural e tal. E aí tu tem aquele mesmo indivíduo lá que se afasta daqueles hábitos e aquilo gera, então, um desequilíbrio tão grande na saúde dela, a partir do momento que ela teria, teoricamente, uma genética para ser saudável. Ela já tem uma predisposição maior para ser saudável, né? Então, fala um pouquinho como é que tu vê essa questão da parte genética, o quanto que isso te ajuda a prescrever para os teus pacientes, né? E o quanto que os maus hábitos podem
podem influenciar na genética dos filhos que tu vai gerar, inclusive. E como é feita essa pesquisa genética também? Tá, então assim, né, quando a gente fala, um indivíduo, que nem no caso da Preta Gil, né, ela vivia ali dentro de uma família super saudável e tal, digamos, tá aí, saiu daquele meio, foi fazer alimentação por ela. Às vezes, a gente tem várias tendências genéticas, e isso não é uma condição, não é um atestado clínico, tá? É uma tendência. Tu pode vir a desenvolver, como pode vir a não desenvolver. A gente tem um fator que se chama epigenética. Então, são todos os fatores externos, alimentação, poluição, estresse, isso tudo altera o nosso perfil genético. Então, por exemplo, assim, digamos que ela já tivesse essa tendência a esse tipo de câncer, né? Mas com alimentação saudável, com qualidade de vida, eu brinco, né? É segurar os genes pela coleira, é segurar o cachorro bravo pela coleira. E aí, daqui a pouco, se afastou de tudo isso. Então, tu vai inflamando mais o teu corpo, vai estimulando, né? Todo o teu corpo, todo o metabolismo, todas as tuas células. E vai ignorando os pequenos sintomas, né? A pessoa pensa, foi uma semana sem fazer cocô, ok, né? As pessoas, às vezes, têm certas coisas que tu vai olhar profissionalmente e vai dizer, Sim. cara, você não pode ficar 3, 4 dias sem ir no banheiro. Bárbara, a gente se acostuma a passar mal muitas vezes, acha que isso é Exatamente. normal, né? Então, Normatização da dor, do sofrimento. Não vou olhar isso para isso agora. mas também, assim, é bem importante a gente falar, tá? Que às vezes, mesmo com bons hábitos, se existe uma tendência genética alta, a pessoa vai desenvolver, tá? E aí é injusto a gente dizer, olha, é porque não teve Culpa bons dos hábitos, hábitos, sabe? E o que é legal trabalhar em cima disso, né? Por exemplo, eu fiz o meu perfil genético e eu tenho casos de Alzheimer na família, né? Inclusive tenho agora um caso mais próximo, e para mim saiu uma alta incidência, né? O que eu sei? Se eu consumir uma quantidade exagerada de açúcar, se eu não tiver higiene do sono, se eu não trabalhar a memória, né? Não estudar, não trabalhar a leitura, se eu daqui a pouco não consumir ali uma boa quantidade de gorduras saudáveis, eu tenho uma tendência alta a desenvolver, né? Então, o que isso permite? Eu tentar mudar a minha história, né? E aí é muito... Não é uma sentença definitiva. Isso, é exatamente isso. A genética não é uma sentença, mas ela está em tudo, né? Então, possivelmente ela tinha essa tendência, talvez ela pudesse, claro... Não sei nada sobre a alimentação dela, sobre os hábitos, enfim, né? Inclusive, a gente comentou, né? Talvez será que tinha uma tendência genética à obesidade, a não... Porque isso também a gente vê essa diferença entre irmãos, né? Entre as pessoas. O nosso perfil genético é diferente, mesmo entre irmãos. Então... Já teve aquelas pesquisas dos meus irmãos que foram adotados por famílias diferentes. E desenvolvem tipos de corpos e hábitos completamente diferentes. Por isso que, às vezes, assim, algumas alterações genéticas podem não ser... Enfim, nunca nem chegar a se desenvolver se o cara mora lá numa ilha bem tranquila, comendo super saudável. Só peixe, pescado. Aí daqui a pouco tira o cara daquele meio, bota no meio da cidade, no meio do estresse, no meio da poluição, sabe? E claro, né? E em via de regra, assim, tudo isso, toda essa exposição, né? Aí a gente fala da coisa contrária, talvez tu não tenha tendência genética a desenvolver certas doenças, mas tu criou elas pra ti, sabe? Porque tu tá negligenciando sintomas, tu tá negligenciando a tua saúde, né? E isso não é papinho de nutri, né? Com certeza. Questões alimentares, questões físicas, Sim. Sedentarismo, Sim. Questões mentais. Também. Excesso de preocupação, excesso de ansiedade, isso tudo gera consequências no nosso físico. E sabe, a gente também estava comentando da parte do intestino, né, antes na nossa conversa, sobre ser o segundo cérebro. Imagina que boa parte da serotonina que a gente produz no corpo vem referente à qualidade das bactérias intestinais. Que é a serotonina? É o hormônio que vai dar a sensação de mais prazer, de mais felicidade, né? Então, assim, muitas vezes, eu tô comendo super... Daqui a pouco eu não tenho uma tendência genética a desenvolver depressão ou ansiedade, enfim, tá? Mas tô comendo super mal.
tô comendo ali uma quantidade alta de ultraprocessados, tô consumindo cafeína em grandes quantidades, tô consumindo muita bebida alcoólica. Isso para gerar um prazer imediato. Imediato, né? Claro, assim, essa alteração desse meio de bactérias acontece por N fatores. Uso de antibiótico, estresse, até assim, o teu histórico, tá? Se nasceu de parto normal, se não, se foi Se amamentou, amamentado, se se não. Tudo isso faz diferença para a construção desse microbioma, né? Mas também muitas coisas a gente consegue, muitas não, tudo a gente consegue ir modulando e percebendo esses sinais, né? Então, imagina, tô comendo super errado, aí começa a engordar, aí começa a produzir menos serotonina, mas aí fico nesses prazeres imediatos. Eu vou ficando cada vez mais down, né? E daqui a pouco, assim, é um problema que eu não era pra ter, sabe? Bastava, assim, de repente, um olhar, né, em relação àquilo. Mas eu também entendo que hoje em dia, assim, a gente não tem tempo muitas vezes pra se coçar. E que é muito fácil, talvez, pra mim, que lido com isso há tanto tempo, falar sobre saúde, qualidade de vida. E pra algumas pessoas, não, né? Tá mais distante, Sim. assim, né? Tá mais distante, por isso que eu acho Ao que... mesmo tempo que hoje nas redes a gente tem tudo, né? Então tu tem como acompanhar a dieta. Olha, funcionou para ele, vai funcionar para mim, né? A dieta disso. E aí eu ia te perguntar também sobre a questão do jejum intermitente, porque acaba sendo Bem muitas pensado. vezes, É né? verdade. Acaba sendo uma estratégia muitas vezes que as pessoas utilizam para emagrecer. Ah, então eu vou comer a minha refeição no máximo até, sei lá, 5 da tarde, eu só vou comer no dia seguinte. Isso é bom, isso é ruim? Olha, pode ser bom, pode ser ruim. O jejum intermitente, ele tem vários benefícios, né? Justamente assim, pra gente sentir o que é fome, o que é vontade de comer. Então, a partir do jejum, tu consegue perceber o teu estômago roncando, aqueles sinais de Que fome talvez as pessoas nem sintam mais. física. É verdade. Não, Que nem É. sentem não, mais, né? Mudou Não dá muito, tempo, né? né? Então, tu consegue melhorar essa percepção, né? Existem também alguns benefícios para a parte neurológica, inclusive para a parte gástrica e de bactérias intestinais também, tá? Mas o que eu vejo que acontece? A pessoa acha mais fácil ficar em jejum do que se alimentar melhor. Então, ela acha que se ela não comer várias horas, ela Quebra o vai... jejum com um X salada, assim. Exatamente. Daí foge totalmente de contexto, né? Porque daí tu, daqui a pouco, vai ter uma alimentação que vai te dar um pico de glicose ali por ter muito açúcar. Não vai te manter saciado por muito tempo. Vai estimular que tu queira te alimentar de novo a 20, 30 minutos depois. E tu já tem todo o histórico de ter ficado em jejum 12 horas, 15 horas, né? Então, e para alguns perfis genéticos também não é interessante aplicar o jejum intermitente. Então, eu sempre digo, não vale para todo mundo. É algo que pode ser benéfico, sim. Inclusive, tu falasse, da questão do sono, né? Se orienta que as pessoas tentem ali se alimentar umas 2 horas antes de deitar, para não comprometer a digestão, enfim, né? Então, é um hábito que é legal, talvez, fazer esse jejum noturno, né? Mas eu sempre digo que tem que ter orientação profissional, né? Para aplicar essas condutas, senão pode ser um tiro no pé, né? Com certeza. Não, são questões muito importantes de serem esclarecidas, né? Sim, sim. E eu acho assim, falasse, né, da questão do Instagram, que tem tudo, mas muitas vezes não tem nada, sabe? Porque Sim. são fotografias de momentos das pessoas, né? A gente só posta o que tá de melhor, né? A gente não se posta lá comendo a pizza descabelada, né? Então, assim, e sem contar, assim, todos os procedimentos estéticos, de cirurgia plástica, de reposição hormonal, que acontecem se as pessoas têm para investir, podem investir ou se sentem melhor, A pessoa com acompanhamento. mostra aquela dietazinha, Show! só que toma uma quantidade até maior de suplementos, de vitaminas. Exatamente, né? Às Tem vezes, muito mais. Sim, com certeza. eu acho bem bacana, assim, eu sigo alguns perfis que falam, esse corpo aqui. Mas esse corpo aqui tem o personal diet, esse corpo aqui tem o cozinheiro, tem Não, o sim. cirurgião plástico. E aí, o que eu vejo, né? A pessoa, vou começar uma dieta. Aí ela olha lá aquela barriga trincada, né?
E aí pensa, mas Como é que eu vou ficar assim? como é que eu vou ficar assim? Eu quero ficar assim. Tá, mas não é só a dieta ali. A gente tem uma distribuição diferente de gordura corporal, de biotipo, né? Então, da mesma forma que eu tenho pacientes que são longilíneas, altas, que nem Bárbara, Maravilhosa. eu vou ter um paciente que vai ter uma tendência maior, por mais magra que fique, ou por mais magro que fique, ainda ter aquele acúmulo de gordura abdominal, Uhum, principalmente ali abaixo do umbigo. uhum. E aí eu vou dizer, olha, a gente com certeza consegue melhorar muito o teu resultado com dieta. E se tu for te submeter a uma cirurgia plástica, é importante que tu tente realmente fazer todo o recurso nutricional antes, até para o teu resultado ser melhor e tu também não ter retrocesso nesse resultado, esteticamente ficar mais bonito. E eu posso até dar um relato do tratamento que eu fiz com ela, inclusive, antes da cirurgia a gente fez, né? Uhum. Então, assim, eu senti que a minha recuperação da cirurgia foi muito melhor. De chegar nessa cirurgia com o corpo mais desinflamado, né? De fazer aquele pré-cirúrgico ali, né? Como aquilo foi importante, assim, Porque, né? na verdade, assim, né, se tu tá com o teu corpo todo inflamado, né, e o que a gente diz inflamação? Tu tá ali com a alimentação toda desbalanceada, estressado, todo o teu processo de reparação vai ser mais difícil, o teu processo de cicatrização vai ser mais Mas eu difícil. acho importante explicar o que é essa Isso. inflamação. Como é que a pessoa percebe, Como quais que são os ela fica sintomas. inflamada? Olha, a retenção de líquidos, né? Então, eu aperto ali nas minhas mãos, aperto na minha canela e vejo que fica ali o Branquinho. branquinho, né? Ou daqui a pouco, assim, não tô evacuando, ou eu tô evacuando muitas vezes, né? Eu sinto cansaço logo ao acordar. Poxa, gente, não é pra gente Sim. acordar Ou cansado. dores de cabeça, Dores de enxaqueca. cabeça, né? Então, tudo isso são sinais, né, que o corpo vai trazendo. Eu digo, a inflamação não é ruim. A inflamação é pra gente nos alertar que algo não está bem, Um né? marcador, né? É um E ela marcador. é principalmente resultado de má alimentação. Também é muito estresse, Estresse, né? né? Privação de sono. Ou às vezes até o tipo de atividade que a pessoa tem no seu trabalho. Por exemplo, a pessoa trabalha à noite, e aí fica a noite inteira acordada, isso altera, né? A questão hormonal. Tem uma coisa que a gente chama de círculo circadiano. Então, os nossos hormônios, eles caminham junto com os horários do dia, com a temperatura do dia. Então, por exemplo, a gente tem uma produção maior de melatonina a partir das 9 horas da noite, que é o hormônio que ajuda a indução do sono. Então, se eu sou uma pessoa que durma... E essa janela é mais alta das 9 da noite às 2 da manhã. Da melatonina. Da melatonina. Uhum. Então, digamos assim, eu durmo à meia-noite, tá? E a melatonina não é assim, melatonina, deitei, bora, venha, me Chega em mim. postua, Venha em mim. sabe? Uhum. Não, tu tem que ter bons hábitos de não ficar no celular, de realmente estar relaxado. Higiene do sono. Higiene do sono. Uhum. Então, imagina assim, até ela dormir, 1 da manhã. Sim. Aí acabou a janela às 2. Ela só aproveitou uma hora. E faz toda a diferença, né? Para reparação muscular, para a parte neurológica, intelectual, né? para tudo, né? Então, provavelmente, essa pessoa, por mais que ela coma super bem, ela vai ficar num período talvez mais inflamada, mais estressada, né? E eu acredito que, de certa forma, assim, é difícil a gente não ficar, né? A gente tem que, eu digo, orar e vigiar, né? Tá sempre... Influencia memória, cognição, humor. Vai Tudo. E até muitas vezes eu digo, se tu não dorme bem, tu não recuperou a energia do teu corpo. Então, a tendência é que tu acorde e que tu queira carboidrato, porque é a principal fonte de energia. Então, não vai ser o dia que tu vai acordar, ai, que delícia, quero comer um ovo. Tu vai ser o dia que tu vai acordar, eu quero comer 3 pão francês mais um chocolate, né? E aí, isso tudo é uma bagunça, né? Como assim, por exemplo, a gente estava falando ali do jejum. Matinalmente, a gente tem um pico de cortisol, que é para a gente lançar a glicose na nossa corrente sanguínea, a gente despertar da cama. Se a gente se alimenta, a gente contribui para o funcionamento desse hormônio, né? Então, talvez para pessoas que estejam aí muito estressadas, né, com privação de sono, se alimentem de manhã, vai fazer diferença, sabe? Para que tu te sinta mais disposto para esse momento, né? Então, além de entender a genética, o biotipo,
a gente tem que entender o momento que essa pessoa tá passando, né? Sim. Claro. E horários de alimentação. Aquela pessoa que hoje toma café da manhã às 7, amanhã às 11 da manhã, almoça às 3 da tarde, não almoça, vai direto. Marco, eu digo, e tem O assim, que ó, que a gente pode fazer? Para dar uma ajudada. pra dar uma melhorada. Eu digo, tem o real e o ideal, tá? O ideal, seria que a gente tentasse tomar o café entre 6 e 7 horas da manhã, se exercitar pela manhã, tentar almoçar antes das 2 horas da tarde, porque é onde a janela ali de leptina tá mais alta, então a saciedade tá melhor. Mas assim, no consultório eu atendo médico, enfermeiro, advogado, enfim, policial, sabe? Que cada dia tem um plantão diferente, sabe? Um dia ou outro é uma coisa, mas as pessoas que têm essa bagunça como rotina, É que eu vou dizer assim, ó, vamos tentar ver o que a gente pode ajustar primeiro, sabe? Tu consegue te comprometer em almoçar antes das 2? Tu consegue te comprometer a tomar um café da manhã, sabe? Justamente pra gente não entrar naquela questão que a gente tinha falado antes. É tanta coisa que a pessoa tem que mudar Cria uma resistência. que ela não sabe nem por onde começar, e aí tu despeja tudo ali em cima dela, vai dizer, ai, que saco, não quero mais isso, sabe? Então, é isso, assim, é tentar ver o que tá de pior, eu acredito, assim, que se a gente se analisar e com as informações que a gente tem hoje em dia, a gente consiga ter um panorama, assim, o que tá pior nesse momento? É meu sono? O que eu posso fazer, né? Aí, por exemplo, eu agora tô com um bebê de 1 ano, tá? Então, assim, eu penso, meu sono tá ruim? Posso melhorar isso agora? Posso melhorar, mas não é algo que está nas minhas mãos e no meu controle, entendeu? É outra pessoa que também está ali, Sim. dependendo de mim nesse momento. Então, é isso também que eu gosto de passar para as pessoas, sabe? Ok que tu não tá fazendo o ideal agora, tu tá fazendo o teu possível, né? Ok que daqui a pouco tu vem na 3ª consulta e tu não conseguiu emagrecer. Tu tá vindo até aqui, sabe? Tu sabe do problema, tu tá... É que nem eu digo, o psicólogo, tu não vai uma única vez e diz, olha, meu problema é esse, me resolva. A pessoa vai te orientar, tu vai lá, faz tudo o contrário, aí volta, entende que fez errado. Errado não, mas não Sim, fez o que sim, deveria sim. ter Estava feito. esperando que fosse né? acontecer, mudanças de né? comportamento não são do dia para noite. E nem vai ser alimentação, nunca vai ser, né? E às vezes eu digo, vão caçar meu CRN, porque para alguns pacientes, e eu até digo assim, dentro de casa, tá? Eu tenho um irmão que só come arroz, feijão, batata frita, enfim, tá? Alimentação completamente diferente da Infantil, minha. né? Paladar Infantil, né? infantil, vai me Paladar odiar infantil. por isso, mas é paladar infantil. E às vezes ele vai no consultório e diz, quero uma dieta. E aí a gente tem que adaptar. Ele nunca comeu carne na vida dele, tá? E ele não vai comer com 24 anos, sabe? Era a criança que cuspia carne. Então, a gente tem que adaptar. Então, da mesma forma, assim, a gente vai ter que adaptar. Não vai ser pessoa com 40 anos, 50 anos, que ela vai dizer, nunca gostei de abóbora, agora eu vou comer todos os dias abóbora e vai ser abóbora a salvação. Não. Por isso que a dieta tem que ser feita para cada pessoa, porque depende dos gostos individuais. Exatamente. Do gosto, do estilo de vida. Exatamente. E se tu for parar pra pensar, se eu comer chocolate todos os dias em quantidades específicas, eu vou emagrecer. Mas com que qualidade eu vou emagrecer? Provavelmente eu não vou estar consumindo os minerais, as vitaminas, quantidade de proteína, carboidrato, gordura que Às eu vezes a pessoa até preciso. substitui, né? Então, eu não vou jantar, então eu vou comer um doce. É. Né? Isso aí acontece muito, Acontece. né? Dieta flexível. Uhum. Então, eu sei que um bolo de chocolate tem a mesma caloria do que, sei lá, um prato de frango com arroz e feijão. Então, eu vou comer o bolo, já que estamos falando de calorias, né? Não podemos pensar Esporadicamente, só em calorias, É. nem só em quantidades específicas de um ou de outro nutriente. na composição, né, Uhum. dos alimentos, As então... fibras, enfim, né? Então isso é legal a gente trabalhar também, né? Por que eu tô consumindo isso, né? Qual é a história disso? O que ele vai me fornecer? Eu dou o exemplo, tá? É que nem amigos. Às vezes a gente vai ter aquele amigo que sempre foi muito legal, mas fez uma burrada. Aí tu vai dizer, poxa, vocês têm uma história juntos, né?
tu ama ele, mas não pode confiar nele tanto, nem ver ele todos os dias, entende? Então, os alimentos ruins, ou que não são tão saudáveis, é mais ou menos essa relação. Tu gosta muito dele, mas todo dia ele não vai te beneficiar, ele não vai te agregar, né? Então, aprenda a ter uma relação saudável com ele, né? Com certeza. E, Jana, vamos falar um pouquinho sobre a questão da suplementação. Tá. Eu acho que ela é um assunto importante porque a suplementação hoje ela está acessível, assim, desde a farmácia à farmácia de manipulação, às lojas de produtos naturais, né? Então, como a gente está falando de emagrecimento, existe um grupo de macronutrientes que ajudariam a pessoa a perder peso? Com certeza, né? O controle desses macronutrientes são fundamentais para um processo de emagrecimento, né? Então, a gente controlar ali a quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura que está sendo consumida. É importante lembrar que os suplementos é tudo que a gente não consegue, eu, pelo menos, é a minha indicação. Tudo que eu não consigo repor através da alimentação, eu vou usar a suplementação. A gente tem que cuidar, né, o tipo de suplemento que a gente está usando, fazer uma leitura, né, da lista de ingredientes desses produtos, se realmente eles fazem sentido para a gente usar ou não. Existem muitas coisas legais e que vão beneficiar e que realmente, por exemplo, né, a questão do ômega 3, pra gente atingir aquele nível, pra começar, que gaúcho não come peixe, tá? Sim. Eu boto peixe na dieta, o pessoal me diz, você Não quer, tem é o difícil hábito, de né? preparar. Não tem o hábito de comer. Não né? come. E aí, para consumir a quantidade de ômega 3 que deveria, via alimentar, é muito difícil. Então, é algo que, para alguns pacientes, vale a gente suplementar, a gente está utilizando, né? Vai ajudar no processo de emagrecimento, né? Na verdade, são um conjunto de coisas, né, nesse processo de emagrecimento. Então, a gente tentar trabalhar ali. Eu gosto bastante, né, de usar as proteínas, então, whey protein, colágeno, que são recursos que tu vai usar com maior facilidade. Digamos, a gente tá aqui, vocês precisam fazer um lanche. É mais fácil daqui a pouco tu bater um whey protein com água do que tu trazer 2 ovos. Então, dentro dessa rotina... Para poder atingir uma quantidade de proteínas que tu tem que ter ao longo do dia ali. Até porque, assim, para quem trabalha em escritório, é até desagradável a pessoa abrir um pote com ovo ou um pote de marmita, sabe? Então, assim, o suplemento entra muito bem, né? Então, para repor o que a gente não consegue suprir via alimentar e para ser um facilitador também, muitas vezes, nesses momentos, assim, que tu não consegue estar comendo, né? Então, tu pode utilizar. Porque a gama é muito grande, né? Então, assim, como a gente está Muito. falando de emagrecimento, de repente a gente listar ali, sei lá, o magnésio, ômega 3, enfim, aqueles suplementos que eventualmente podem ajudar caso a pessoa não consiga fazer isso via alimentação. né? Eu considero, assim, todas as vitaminas antioxidantes e anti-inflamatórias são boas, né? benéficas, porque vão ajustar esse organismo a ele ficar menos inflamado, mais São os balanceado, radicais livres, né? evitar os radicais livres, né? Enfim, considero que os ômegas também entram dentro desse perfil. Zinco, selênio, magnésio são minerais muito potentes, principalmente para a saúde feminina e na regulação hormonal também. Então, às vezes vale a pena. Vitamina D, se a gente for avaliar, a gente não se expõe quase ao sol aqui no sul, né? Então, também acaba que boa parte dos pacientes tem déficit de vitamina D. Vegetarianos e veganos que estão ali fazendo restrição da carne, muitas vezes tem que suplementar vitaminas do complexo B, que são fundamentais para dar energia para o nosso corpo, né? Que tem que suplementar daqui a pouco ferro também, né? Então, na verdade, assim, para cada pessoa vai ter um tipo de suplementação específica, né? Claro, se a gente fosse falar assim, em questões que vão ajudar o corpo desinchar, né? Eu incluiria pimenta caiena, gengibre, isso também a gente pode atrelar através das suplementações, né? As vitaminas antioxidantes que eu já comentei. Hoje a gente fala muito da creatina, né? Que é o suplemento mais antigo, mais estudado, com mais evidência científica. Então, também seria, embora a gente tenha essa associação que ela engorde ou que ela gere retenção, na verdade ela gera retenção de água nos nossos músculos
E se a gente tá com uma alimentação inadequada, a gente tem aquela percepção de estar mais inchado, né? Mas a gente já sabe hoje em dia que ela tem benefício para a parte neurológica. Então, no consultório, até para pacientes que não treinam, eu utilizo. Sim, já tem vários formatos hoje também, né? Para a questão de melhora de força, resistência, ganho de massa muscular. E sim, tá? Ganhar massa muscular durante o processo de emagrecimento é muito importante. É uma forma de tu aumentar o teu metabolismo basal e tu conseguir manter esse emagrecimento a longo prazo. Acho que tu tem que dizer isso pra pessoa assim, olha, você vai malhar e você vai emagrecer dormindo. E aí a pessoa fica feliz, né? Eu acho que é uma... Mas para emagrecer dormindo, então, tem que ir na tem que academia. malhar, exatamente. O cara já tá, eu quero fazer exercício, e tu malha que tu emagrece mais dormindo. Sim, Né? sim. A pessoa tá ali, consome mais energia, emagrece. Quanto Com mais certeza. músculo, né? Mais energia tu tá consumindo Com ali, certeza. né? Pode ser uma boa... Vamos mudar o programa para assim, emagreça dormindo. Emagreça dormindo, é verdade. Já ajuda muito. Faz É um dos pilares do emagrecimento, com certeza, é o sono regular. Isso atrapalha, hoje em dia, muitas pessoas e é um dos principais problemas, assim, que eu observo, né? Além, como a gente falou, do comportamento familiar, do entorno da pessoa que faz diferença, né? E acho que a questão, assim, do imediatismo e até da ansiedade que a gente fica, né, de ter um resultado rápido. Então, daqui a pouco não durmo bem. Aí acordo, me entupo de café preto. Aí já fico, né, ansioso, mais ansioso. Aí pulo o café da manhã. Aí no almoço como um fast food na frente do computador. Óbvio que isso não vai dar Não tem nem algo água bom. no intestino da pessoa. Excesso de café né? vai continuar te deixando sonolento, mas vai ficar um sonolento estressado. Exatamente. Então eu digo, para aqueles pacientes que estão tomando muito café como recurso, eu digo, passe a tomar mais água. Tente aplicar a higiene do sono. Tenta incluir aqueles carboidratos que são complexos, que vão ter mais fibra na composição. Batata doce, aveia, cereais integrais em geral, né? Esses alimentos vão te dar um up maior. Ou, por exemplo, pessoas que têm hábitos noturnos, trabalham à noite, estudam à noite. Tentem comer gorduras boas, então castanhas, nozes, amêndoas. Esses alimentos sociais à noite ficam... esses hábitos sociais são difíceis, né? Branca, né? Jana, a gente já está meio que se encaminhando para o fim. Queria aproveitar esse momento final para você falar dos seus projetos, né? Pois é. Tem projetos bons vindo aí para tornar também o acesso, né, Jana, mais facilitado e também atingir um número maior de pessoas usando a internet, a inteligência artificial para isso, né? Como é que você colocou isso nos seus trabalhos? Conta um pouquinho para nós. Bom, eu tô com 2 projetos, né? O primeiro deles é a Última Dieta. Então, a gente fez em cima de um painel genético, onde a pessoa que entra no programa, ela recebe a coleta desse painel genético em casa. Então, para fazer a coleta do... Ela vai fazer um exame genético. Isso. Para fazer esse exame genético, a coleta não envolve pré-preparo quase, basicamente higienização da boca. Então, ela vai ter aí uns dias até esse exame genético retornar com os resultados. Nesse período, ela vai passar por aulas onde ela já vai ter resultado. Essas aulas vão estar dentro da Hotmart, né? Então, por que a gente fez nesse formato, tá? Como a dieta em cima do perfil genético, ela acaba sendo mais específica de coisas que, Bárbara, é legal que tu coma tal nutriente em tal quantidade para ti é melhor. E às vezes até coisas que são saudáveis a gente tira porque teu perfil genético não é legal para aquilo. Eu digo assim, adianta tu mostrar algo muito específico se tu não sabe fazer o beabá. Então, nessas aulas, a pessoa vai entender como ela vai fazer o beabá, como ela vai tomar mais líquido, como é que ela vai ajustar o consumo de proteínas, como é que ela vai cuidar mais da saúde gástrica, como é que ela vai ter higiene do sono. Então, ela passa por essas 5 etapas que a gente tem e nesse final de etapa, a última etapa é a consulta comigo com um plano personalizado, aonde sim, com certeza vai ser a última dieta dela, porque vai estar personalizada para ela, né?
E o meu segundo produto é direcionado para menopausa. Eu comecei a receber muito esse perfil de pacientes no consultório e ver que existia uma lacuna, assim, de atendimento. E histórias, assim, que me impressionaram demais, assim, de mulheres que passavam por privação de sono durante 1000 dias e daqui a pouco eram diagnosticadas com compulsão alimentar, depressão, sem se questionar sobre a menopausa. Como assim? Né? Então, o nome desse produto é Menosense. Ele é um multivitamínico, então de vitaminas e minerais que estão associados à redução aí de fogacho, irritabilidade, de diminuição de libido, né? Todos esses sintomas que acaba que a mulher se desconhece, né? Com certeza. Então, não, tu tem que ser tu, tem que prezar pela tua saúde e conseguir ser tu mesma, né? Então, esse produto também vem acompanhado de um acompanhamento nutricional direcionado comigo. Muito legal. Existe um aplicativo com inteligência artificial que está todo direcionado para dúvidas na menopausa e para esse momento, que, como eu reforço, né, é ainda algo assim que as mulheres ficam muito desassistidas. Com certeza. Algumas mulheres não têm indicação para fazer reposição hormonal ou não desprendem de verba para fazer esse investimento, que é um investimento alto. Ou acham que é normal. Ou acham que é normal, vai ser um momento, vai passar. Gente, minha mãe ficou, sei lá, ainda tem alguns sintomas, Imagina. muitas vezes 15 anos, sabe? Uma pós-menopausa já. Sabe? Então, assim, não, isso não é Claro, legal, com isso certeza. destrói com uma pessoa, sabe? Então, são 2 projetos que eu tenho, assim, imenso carinho, sabe? E fazem todo sentido pra mim, pra minha vida profissional, sabe? Espero aí que a gente consiga ajudar muitas pessoas com eles. certeza. Não, Esses projetos já estão prontos, já estão disponíveis? Ainda não estão disponíveis, né? Mas previsão? tem previsão. Acredito que agora em agosto já maravilha. ambos já estejam disponíveis, Muito tanto legal. no meu Instagram, em plataforma, né, da Hotmart mesmo, Sim, né? não, conte com a gente aqui para divulgar também. Super agradeço. certeza. Legal. Muito legal. Assim que tiver liberado, nós vamos colocar no grupo exclusivo. Perfeito, certeza. ótimo. Vamos avisar todo mundo. Isso aí. Maravilha, então. Foi um prazer tê-la aqui. Ai, Muito pra mim bom, também, eu querida. adorei. Obrigada. Adorei o Muito papo. bom. Gostei. Obrigada. Muito mesmo. Eu também. E você que está nos assistindo, com certeza gostou também e já deu o like, né? É isso Eles já aí. deram like, não deram? Acredito que sim. Ah, tá. Senão a gente pede de Compartilharam? novo. Acho que sim, senão a gente pede de novo. Senão nós vamos pedir de novo. Exatamente. Gente, muito obrigada, né, para todo mundo que ficou aí com a gente nesse papo. Tenho certeza que vocês aproveitaram muito. A gente vai deixar também todos os contatos da Jana à disposição, as redes sociais, para vocês tirarem as suas dúvidas e ficarem cada vez mais sintonizados. Qualquer coisa, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem Isso todas aí. as informações ali. E até o próximo episódio. Até o próximo. Sintonize com vocês.